Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta terça-feira, dia 29 de agosto. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes da sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Herodes mandou martirizar João Batista, que o censurava por causa de sua conduta desonesta e imoral. João Batista pagou com a vida o testemunho profético em favor de Jesus, completando assim sua missão de precursor. Os poderosos não medem consequências para calar os profetas de todos os tempos, assim como existem banquetes que promovem a vida, também há os que promovem a morte, como esse de Herodes. A igreja celebra hoje o martírio de São João Batista. A memória do martírio dele associa-se à solenidade da sua natividade, que se celebra em 24 de junho. João era primo de Jesus, concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria a Isabel. A causa principal do martírio foi uma mulher, Herodíades, atual esposa de Herodes, Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casamento ilegal. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela. Se ela dançasse, ele lhe permitiria pedir o que quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Depois de consultar a mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar, mas não pôde recusar porque ele havia prometido. Algum tempo depois do pedido de Salomé, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-a para Salomé e para sua maldosa mãe. Batista morreu como mártir, não um mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo, condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida, cada vez mais, para dar lugar ao Messias. Por outro lado, a data da sua morte, ocorrida entre os anos 31 e 32, remonta à dedicação de uma pequena basílica no século V, no lugar do seu sepulcro em Sebaste, da Samaria. De fato, parece que naquele dia tenha sido encontrada a sua cabeça, que o Papa Inocêncio II transladou para Roma, na igreja de São Silvestre. A celebração do martírio de São João Batista tem origens antigas. Seu culto já existia na França no século V e em Roma no século seguinte. Ao celebrarmos a memória de João Batista, lembrando que ele perdeu sua vida por falar a verdade de Deus, que nós nos sintamos encorajados a viver uma vida correta e fazer aquilo que precisa ser feito,
ainda que desagrade a alguns, se é desejo de Deus que façamos, façamos então, não é? Não deixemos o respeito humano tomar conta de nossas vidas, deixando de agradar a Deus ou de fazer aquilo que o Senhor nos pede, porque vai ferir, porque vai machucar, porque vai desagradar aqueles que vão ouvir a verdade do Senhor. João Batista pregava a verdade de Deus. E se é a verdade de Deus que nós vamos falar, não podemos nos intimidar, temer jamais. Apenas ser instrumentos de Deus, ser canal de Deus, né, para que Deus possa falar para muitos e muitas almas possam então se converter ao Senhor. Que São João Batista interceda por cada um de nós que estamos nessa peregrinação para a casa do Pai, de modo que vivamos a verdade de Deus, a nossa vida, as nossas atitudes e também com a nossa pregação, as nossas palavras. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.